Comunicando Direito, Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da GSUL TV, canal 6 da NET. O nosso programa vai ao ar nas quintas-feiras às 13 horas, nas sextas-feiras às 21 e aos sábados às 20h30. O nosso programa hoje, a nossa bancada está composta com a doutora Ângela Beatriz da Silva, doutor Luiz Fernando Plasto e doutora Márcia Plasto. E a Luísio Martins, que tem a honra de apresentar esse programa. Eu quero arrumar um substituto, ninguém quer me substituir. Não tem como te substituir, doutora Luísio. Não tem como substituir. Quero me aposentar. Quero ficar aposentado. Bom, um primeiro aspecto que nós vamos abordar aqui no programa de hoje foi essa questão que surgiu essa semana, no final dessa semana, que foi o esquema envolvendo escritórios de advocacia, advogados de Lula, compadres de Lula, como é que é aquele Frederico Vlasek, o nome dele? Eu confundo o nome dele, é Vlasek, né? Eu acho que é o VACEF, não é? O ACEF. E vários advogados conceituados. Chama de Anjo. Chama ele de Anjo, que dá no mesmo. De Anjo, aí eu não esqueço, né? E mais ainda escritórios renomados de São Paulo, Rio de Janeiro especialmente, né? Em que foi desencadeada a Operação Lava Jato, com oferecimento de denúncia, inclusive, denúncia recebida, e expedição de mandados de busca e apreensão em escritórios e, inclusive, residências dos advogados, né? Foi um alvoroço tremendo, os advogados estão esperneando e chamando o Bretas de tudo quanto é coisa, né? Então, eu gostaria que nós iniciássemos debatendo isso, e aí eu perguntaria aos debatedores, o que acharam dessa situação? Foi injusta essa busca e apreensão? Foi injusto esse recebimento da denúncia pelo Marcelo Bretas? Quem começa aí? Ninguém começa? Posso começar, então? Pode. Bom, então, em primeiro lugar, eu achei extremamente injusto, até porque eu me solidarizo com os advogados, não é? Nós que estamos somos militantes, não é? Advogados militantes, porque o ataque aos advogados e à advocacia é um ataque à democracia, nós somos instrumentos da democracia. Então, eu gostaria de fazer assim, algumas ponderações a respeito disso, né? A respeito do Bretas, por exemplo, que tanto quanto o Sérgio Moro sempre gostou de holofotes, é um juiz político, né? A Lava Jato da República de Curitiba... Eu só queria fazer uma pequena e leve intervenção, só para rebater, daqui a pouco eu esqueço, essa questão que a doutora Márcia falou, que nós somos instrumento da democracia, mas nem por isso nós temos habeas corpus para cometer crime, né? Fazer falcatrua. Não, de jeito nenhum, doutora Luísa, de forma alguma. Né? Até porque, assim... Até onde se sabe, o nome desses advogados já foram lançados na mídia. Exatamente. Corruptos, e sequer tem provas. Existem provas sobre isso. Desculpa, doutora Márcia. Não, de jeito nenhum. Pode continuar. Não. E concluindo, doutora Luísa, assim, continuando, senhor, veja bem, justamente quando aconteceu uma censura ao Dallagnol, não é que o Dallagnol sempre foi assim uma criatura acima de qualquer suspeita, acima do bem e do mal, uma criatura assim que foi protegida, né, até pelo doutor Celso de Mello, não é, que é o decano do STF. A manifestação do presidente Lula no dia 7 de setembro, que foi muito bem vista, que foi uma manifestação irreparável, que foi assistida, né, por milhares de pessoas. E depois também, daí veio essa delação do Diniz, né? Primeiro, esse Diniz, na verdade, o Orlando Diniz, ele está preso desde 2018 e vem tentando negociar uma delação desde então. Inclusive, saiu uma nota na revista Veja falando a respeito dessas tentativas de delação, né, do Diniz, e que uma coisa que eles achavam interessante, que essa delação atingia grande parte do judiciário,
né? Mas, porém, não citava a defesa do presidente Lula, não é? E daí, nesta semana, aconteceu, então, né, essa delação que foi feita, inclusive, né, com a advogada, né, do Flávio Bolsonaro, que conduziu essa delação, então passou a ser advogada do Diniz. Né? O Flávio Bolsonaro, que a gente sabe, né, que a família Bolsonaro tem uma relação, pelo menos o Bretas tem muita admiração pela família, né? Não vou ser responsável de que eles tenham algum tipo de relação, mas que se sabe da relação de admiração. Inclusive, foi a posse, né, do presidente, o Bretas. Exatamente, indo inclusive em aeroportos buscar, recepcionar o Bolsonaro. Mas quando se acreditava que o Bolsonaro era coisa boa, né? Naquela época ele enganou muita gente. Será? Ele conseguiu enganar até o Sérgio Moro. Essa delação do Orlando Diniz é a segunda delação que ele faz. A primeira foi comprovadamente mentirosa, então deram uma segunda oportunidade para ele fazer essa delação. E aí já com alvos específicos. Com alvos específicos, naturalmente. Agora, tendo em vista que agora atingiu o escritório, não é, do compadre do presidente Lula, que é o Teixeira, que é sogro do doutor Zanin. Um escritório de 50 anos, não é? E o doutor Zanin também já vem advogando há mais de 20 anos e o escritório tem mais de 50 anos. Então, o que aconteceu? Justamente nesse momento que acontece a censura ao Dallagnol, a manifestação do presidente Lula, aí, assim, para minar a advocacia, né, inclusive nessa denúncia existe, né, foi denunciado também o doutor Felipe Santa Cruz, não é, presidente da OAB Federal. E daí o que acontece? Não? É que ele teria recebido R$120 mil para uma campanha à presidência da OAB em 2014, tudo sem provas também. Não é? E daí acontece isso, não é? Na semana que foi censurado, que o presidente Lula falou. Então, assim, o que a Lava Jato fez para demonstrar sua força política? Usando novamente o aparato do Estado, não é? Nesse objetivo. Aí, assim, o que o doutor Zanin foi acusado? De chefiar um esquema de desvio de dinheiro por meio da FEComércio, né? Então, assim, e tráfico de influência no TCU, STJ, né, que o escritório teria recebido 67,8 milhões entre 2013 e 2016, né? Não vejo irregularidade de ter recebido, vejo irregularidade disso ter sido feito numa vara federal. De ter recebido, doutora Márcia, só um pequeno... Ter recebido 67 milhões de reais? Doutora Luísio, 14 mil horas trabalhadas, 77 advogados e mais de 1.000 petições. Se foi tantas mil horas trabalhadas, como é que ele teve tempo para defender o Lula? São 77 profissionais do escritório que estavam trabalhando, o escritório do doutor Zanin e do doutor Teixeira. Não é? Nós dividimos o nosso trabalho no escritório. Quantos processos tinha para cuidar da FEComércio? Vocês analisaram isso? Foi tudo eu sei, doutor Luiz, que foram 14 mil horas trabalhadas para a FEComércio. 14 horas, bota no papel que trabalhou 14 horas, o papel aceita. O papel não reclama. Bota ali que foi 14 mil horas, o papel não diz nada. Mas existe a comprovação no tribunal dos peticionamentos que aconteceram. Doutor Luiz, por exemplo, eu posso atender um cliente e cobrar um salário mínimo, o senhor pode cobrar 100 mil reais. Não é? Existe uma diferença. Depende. De valores entre os colegas, cada um cobra alguma coisa. Eu não vou entrar no mérito do valor dos honorários. Vamos devagar com o andor do Santa de Barro. Vamos devagar com o andor do Santa de Barro. Uma coisa que nos chama bastante atenção, eles dizem que existe tráfico de influência, inclusive no STJ, né? Mas o nome do ministro do STJ não foi mencionado. Mas ele tem foro privilegiado. Porque se fosse, sairia da 7ª Vara Federal do Bretas e iria para o STF. O senhor, deixa eu concluir, doutora Luísa. Mas eu quero rebater o ponto específico. Não pode mencionar ministro do STJ, porque eles têm foro privilegiado. Aí contamina de nulidade o processo. É tudo que os advogados queriam. Não, doutora Luísa, não poderia mencionar de forma alguma, porque sairia da 7ª Vara Federal e iria para o STF. Então, assim, como a Lava Jato sempre se arvora como juízo universal, então isso aconteceu. Vai para o STF e não termina nunca.
Mas, doutora Mas qual é o Luísa, problema, doutora do Luísa? presidente Se do demorar STJ mais, assim, ó, também por está em exemplo, o juiz de garantias, o Fux está sentado em cima desde que, não é assim, foi determinado que era para ficar suspenso por 6 meses, e a pauta que ele já disse que não vai para votação também, o juiz de garantias. E o senhor não está reclamando dessa demora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, quem mais vai Tá, aí? continuando então. Nessa busca e apreensão que foi feita na casa do Dr. Zanin, que eu achei bastante interessante que a Polícia Federal tenha levado um HD com os áudios do grampo ilegal do escritório do Dr. Zanin, de 23 dias de escuta ilegal, né, entre o Dr. Zanin, os clientes, o presidente Lula, em que eles ouviam as conversas em tempo real para se adiantar, saber qual seria a estratégia da defesa, tendo sido elaborada, inclusive, uma planilha sobre as conversas que eles estavam ouvindo. Do Moro. Né? E assim, doutora Ângela, e uma coisa curiosa, não é assim que 23 dias isso aconteceu, não é? Aí depois o STF determinou que isso fosse apagado. E agora levaram a única cópia, que era o doutor Zanin, que levaram da casa do doutor Zanin. Qual é a relação que tem com a Fé Comércio? Em suma, essas falcatruas não existiram, foi tudo prestado legalmente, está tudo bem. Obviamente, doutora Luísa. Pode até ter ocorrido algumas irregularidades, ou todas que apontem, mas a maneira como a Lava Jato faz isso é irregular. Eles têm a pessoa presa há 2 anos. Irregular, por que é irregular? É a toque de caixa. Mas a justiça tem que ser célere. Justiça quitada não é justiça. Do Lula e afins, porque a justiça não é célere. Por exemplo, no processo do Temer, no do Serra, aí não é célere. E ninguém reclama. Só porque um processo demora, vamos deixar todo mundo impune. É isso aí. Brasil é assim. Não é só Brasil é assim. Olha, doutora Luísa, é só porque um processo anda só em relação ao presidente Lula. Esse país não tem jeito. Todo mundo sabe, o Brasil sabe que o juiz Bretas é um juiz político que quer fazer política, é agarrado a Deus, a religião. Antes era o Moro, agora a bola da vez é o Bretas. Mas ele é cria do Moro, não tem mais o Moro para cacetear, né? Aí me deixou esse, que eu até acredito que ele seja pior que o Moro. Porque eu tenho muita não é de duvidar. Desconfiança de quem usa a religião para fazer justiça. E esse que está lá no Paraná, esse que está no Paraná lá, como é que assumiu? Esse que está lá no Paraná, que assumiu o lugar do Moro, recebeu uma denúncia hoje do Moro contra o Instituto Lula. Também esse aí em seguida. E eu tinha alguma dúvida que seria recebida, doutora Luísa? Mas também não. Esse outro juiz também está. Aqui, ó. Lula foi solto. Aqui, ó. Se isso aqui no Brasil é o seguinte: a concorrer às contra poderosos, o pau pega. O que ia acontecer? Isso aí é público, doutora Luísa, não enxerga quem não quer. Todo mundo sabia. Se Lula começasse... Vamos deixar o Luiz Fernando falar um pouquinho aí. Só um pouquinho, só deixa eu terminar. Se o Lula começasse a fazer movimento e a causar, né, mais admiração, e a gente já sabia que o destino era esse, era retaliação. O Lula já está abraçando o Bolsonaro. Da onde, doutora Luísa? Como? Como assim? Vamos, vocês não viram a notícia de hoje? Ela está abraçando, dizendo que o Bolsonaro está certo, etc. Não. Eu queria saber de que fonte o senhor bebe essas informações, doutora Luísa. Vamos lá. O Bolsonaro. Aqui, ó, tá aqui, ó. Lula defende Bolsonaro e ataca Moro. Ele, para atacar o Moro, acaba defendendo o Bolsonaro. Tá aqui, ó. Bolsonaro foi uma vítima do Coisa Moro, de hoje. Coisa de hoje. E em relação a quê? O Lula se vendeu a alma para o diabo, né, quando ele era presidente, agora está vendendo a alma para o Bolsonaro. Que não deixa de ser o diabo, de novo. Então. Bom, agora vamos dar a palavra para o doutor Luiz Fernando aí. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Queria dizer que em relação às buscas do escritório do Dr. Zanin, em relação aos serviços prestados à FEComércio, foi feita uma auditoria externa que comprovou as horas trabalhadas. Auditoria contratada. Auditoria contratada.
Mas é uma auditoria externa, não é? Mas é contratada, não é o órgão oficial. Então não tem fé. O senhor não confia quando o senhor manda fazer um cálculo, por exemplo, doutora Luísa, o senhor não confia no contador que o senhor chama? Eu confio porque eu peço para ele fazer o cálculo certo. Agora, se eu pedir para fazer o cálculo errado, ele faz. O senhor, né, doutora Luísa, o doutor Zanin não pediu o cálculo certo, o senhor tem certeza disso? Mas aí não se trata, doutora Márcia, de fazer cálculo. Ali não só é analisar o trabalho realizado. Exato. O que foi feito nesse período, de 2013 a 2016? Já interromperam aí o doutor Luiz Fernando? Desculpe, doutor Luiz Fernando. Vai lá. Não tem problema. Tem um programa de debate, quem tem a palavra tem que dizer a palavra. Claro, outra coisa. Em relação ao que o doutor Luiz falou agora há pouco, da nova denúncia aceita, foi com base na delação do Palocci. Essa delação que é comprovadamente mentirosa. Foi aceita por um outro juiz. Não foi nem pelo Bretas, nem pelo Moro. Da Operação da Lava Jato de Curitiba, né, que agora está um pouco esvaziada, mas eles têm que tentar reaquecer. Em relação ao Marcelo Bretas, ele é um juiz totalmente político. Ele é parcial e político. Primeiramente, ele estava... Se ele é político, por que ele não absolveu o Sérgio Cabral? Mas é impossível também, mesmo sendo político, né? Ele estava do lado do Wilson Witzel. Agora ele passou para o lado do Bolsonaro. Ele vai receber Bolsonaro no aeroporto, ele vai a inaugurações de obras com Bolsonaro, vai a cultos religiosos com Bolsonaro, desviando totalmente sua conduta em relação à sua imparcialidade. Ele é um juiz que está a serviço dos Bolsonaro, do clã Bolsonaro. Mandou prender o secretário do Dória. Todo o juiz ou membro do Ministério Público que atacar os poderosos do PT, do PP, PMDB, está a serviço do Bolsonaro. Está todo mundo a serviço do Bolsonaro agora. O Bretas, esse, inclusive, foi citado na Operação Favorito, no Rio de Janeiro, que ele encobria irregularidades nas licitações feitas pelo Wilson Witzel. Depois Bolsonaro o cooptou e agora ele fez a denúncia do Witzel, pediu a prisão do Witzel e passou totalmente do lado do Bolsonaro. Ele é um juiz que usa de sua parcialidade para chegar aos seus objetivos. Ele passou para o lado do Bolsonaro por quê? Que ato beneficiando o Bolsonaro ele praticou? Eu acho que até... O Bolsonaro é inimigo político do Wilson Witzel atualmente. Tá, mas aí, não, eu quero saber o que é que ele fez em favor. Não, eu quero saber o que é que o Bretas fez em favor do Bolsonaro. Botou a prisão do Wilson Witzel, a pedido de prisão do Wilson Witzel. É uma das coisas. Não, doutor Fernando, a prisão. Não. Ele não pode. Não, só um pouquinho, doutor. Ele não pode pedir a prisão do Witzel, porque ele tem foro privilegiado, é governador. Eu li uma matéria que eu gostaria de ler um trechinho para vocês, é rapidinho, tá? Do jornalista Vinícius Segala, da Brasil de Fato. Trata-se de uma atuação política do Poder Judiciário em busca de exercer um papel ilegal de juiz super-herói, que confunde a atribuição de julgador imparcial com a de justiceiro contra criminosos ou corruptos que age politicamente e atropela toda e qualquer garantia legal para alcançar seu objetivo. É isso que ele é. Ele é um seguidor do Sérgio Moro. O juiz é bandido, o juiz é criminoso e os falcatruas são tudo santinho. Eu quero destacar quatro pontos em relação ao que eu falei. Que seriam subtítulos de que ele é capaz. Parcialidade do juiz e o fim da equidistância processual. Ou seja, fim da neutralidade do juiz. O juiz super-herói é a espetacularização do processo penal. É fazer os mandados de prisão, anunciar na imprensa, para a imprensa estar cobrindo no momento da prisão, para demonizar os políticos. Uso ilegal da prisão preventiva como forma de tortura e de coerção, a fim de obter delações premiadas que os favoreçam. E criminalização da advocacia e do processo como ferramenta de perseguição política. São quatro pontos que primeiro tinha a criminalização da política, depois tinha a criminalização não sei o quê, agora a criminalização... Está todo mundo sendo criminalizado, só falta criminalizar o cidadão agora.
Não, doutora Mas Luísa. esse, sendo pobre, já é sempre criminalizado. No momento Basta que ser pobre. Pode falar, doutora Ângela. No momento que um juiz que deve ser discreto, que não deve ter, não que ele não deva ter uma opinião política, mas ele jamais pode expressar ela. Ele jamais pode expressar a sua opinião política. Qual foi no momento? Qual foi a expressão política? Qual foi a expressão política que ele considerou? A sua opinião, no momento que ele vai receber o Bolsonaro, que é presidente do Brasil, no aeroporto, ele está dizendo que ele apoia aquele presidente, aquele político. No momento que ele vai... Está dizendo na sua concepção, Não, mas deixa eu terminar a minha concepção, depois o senhor analisa. No momento que ele vai a cultos religiosos... Se ele é evangélico, que mal tem se ele é evangélico? Ele não é evangélico? Não sei. Ele não consegue. Ele não é? Não. Ele não é evangélico? Que culpa? Evangélico tem que ir na igreja evangélica. Bolsonaro. Eu tenho a minha religião, eu não preciso convidar ninguém para ir comigo. E ele faz isso. Então ele diz... Ele vai de mãozinha dada com o Bolsonaro, vai no mesmo carro que ele. Vai no mesmo culto. Não precisa, né? Porque eles são... Não, mas ele fica parado assim, ao lado ou atrás, ele parece um jagunço do Bolsonaro. E o que acontece quando essa pessoa que acompanha, que venera o Bolsonaro, é um juiz que tem que julgar políticos? Ele perde a imparcialidade, de qualquer forma. Da mesma forma que o Moro saiu correndo... Então, não vai... Se o juiz perde a imparcialidade ao julgar político, então não vai ter juiz para julgar político. Não juízes que querem virar estrelas, como Moro, Bredas e mais alguns aí no caminho. E a hora que aparecer um outro para condenar os políticos, também vai receber a mesma... Doutora Luísa, é diferente. Por exemplo, se um juiz que mantém equidistância entre as partes, que tenta manter a imparcialidade, que não queira parecer o paladino da moral, como que é o Bretas, como quis o Moro, como que é o Dallagnol, o Carlos Fernando, esse pessoal todo, eles deveriam, no mínimo... Doutora Luísa, eles querem um juiz... Não, o senhor quer ver uma coisa, doutora Luísa? Não adianta, uma frase que a gente costuma usar muito, a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer ser honesta. E nesse caso do Bretas, que gosta de aparentar ser o paladino da moral, essa criatura, ele recebeu auxílio moradia junto com a esposa dele, também recebia. Os dois moravam juntos na mesma casa no Rio de Janeiro. Todos os magistrados do Brasil receberam, gente. Todos os magistrados querem crucificar ele pelo auxílio moradia, que eu não concordo também, porque se todos os juízes receberam, gente, que é isso? Recebesse uma cota, doutora Luísa. Uma cota para eles. Ele e a esposa recebiam na mesma casa. Eles moravam na mesma casa. Aí você veja bem qual é a moral, é pregar moral de cuecas, não é, doutora Isso aí custou 5 bilhões de reais ao Brasil. Tá, posso falar alguma coisinha agora? Não falei nada? Você só fala e começa... Não, o senhor mais falou, doutor. O senhor, nas suas intervenções, é o que mais fala. Vocês estão falando coisas inverossímeis. E agora eu vou dizer por quê. Bom, a questão... Podemos interrompê-lo também, como o senhor faz? Mas pode, claro que pode sim, eu aceito. Bem, vamos analisar a coisa assim de forma racional. A questão do oferecimento da denúncia. Tá? Mas não podia ter prova, não tinha prova para oferecimento de denúncia. Bom, no mesmo dia da busca e apreensão. Eu nem começo e já vem o ataque, né? Nós também. Deixa eu expor primeiro. Então, para a questão, quando é que o juiz... Queremos igualdade de condições com o senhor. Doutora Luísa. É um abelheiro. Paridade de aspas de aqui, abelha. doutora Luísa. Parece um enxame de abelha em cima do coitado aqui, ó. Tá, mas deixa eu para concluir aquele raciocínio. Quando é que o juiz recebe uma denúncia?
Não precisa ter prova para receber denúncia. A prova precisa no processo para efeito condenatório. Para receber a denúncia, basta que o juiz analise no processo indícios de que possa o crime ter ocorrido. Ele, quando recebe a denúncia, ele não está dizendo que o réu é culpado, nem que o réu é inocente. Ele analisa e verifica se há indícios suficientes para embasar uma denúncia. Bom, nesses casos específicos, na minha opinião, só o valor estratosférico pago aos advogados já é um indício, né? Essa FEComércio, ela dispendia 50% da sua receita em contrato de advogados, ou seja, a metade da receita dela era gasta só com honorários advocatícios. Quer dizer, então, bom, e uma outra coisa, para que se comprove que há, e eu não tenho dúvida, na minha opinião, que vai ser comprovado essa falcatrua, esse achaque ao dinheiro público da FEComércio. E vou dizer por quê. É muito fácil. Tá, por exemplo, aqui o escritório do Zanin, vamos citar o Zanin, teve um lá de São Paulo que recebeu, vou chegar lá. O escritório do Zanin recebeu, durante 2013 a 2016, 67 milhões de reais. Bom, para saber se esses 67 milhões de reais receberam, basta fazer uma perícia, pode ser até uma perícia através de um perito judicial nomeado pelo juiz, para que ele analise a quantidade de processos, quantas intervenções houve, recursos, para ver se aquele trabalho efetivamente prestado corresponde a esse valor estratosférico, na minha opinião. 67 milhões de reais, gente. É dinheiro que, eu na minha vida, eles receberam 67 de honorários. Na minha vida, eu nunca recebi uma ação de 67 milhões de reais. E nunca vou receber na vida, quanto mais de honorários. Né? Bom, então, fazendo uma perícia, em quantos processos eles têm procuração, qual foi o resultado dos processos, na minha opinião, eu acho que tem mais... os valores que eles discutiram no processo é muito inferior aos valores pagos pelos honorários. Era muito melhor pegar os honorários do advogado, pagar os credores, que ainda sobrava dinheiro. Né? Bom, então, basta fazer uma perícia. O Zanin recebeu 67, lá o escritório tal de não sei quem recebeu 12, outro recebeu 14. É só fazer exatamente, adotar aquele critério que, quando o juiz vai julgar uma ação de arbitramento de honorários, o que o juiz faz para fixar o arbitramento de honorários? Ele analisa o trabalho realizado e, com base no exame desse trabalho realizado, ele então fixa, entendo que o valor devido de honorários, a importância é X. Então, é o mesmo critério. Agora, aquele outro critério lá, que também me mexeram, falcatrua das grossas, o do Anjo, como diz o doutor Luiz Fernando, o Anjo. O Anjo recebia... Tinha um escritório de São Paulo conceituado lá, inclusive parece que era até a titular do escritório era uma procuradora de justiça. Ela recebia parcelas de 2 milhões de reais. E, coincidentemente, toda vez que ela recebia esses 2 milhões de reais, no dia seguinte ela repassava 500 milhões para o Vlasek. Doutora Luísio, só para depois eu não perder, eu gostaria de saber quanto o Anjo recebeu de honorários para esconder o Queiroz por 1 ano e meio. Não, o assunto não é esse agora. Eu gostaria muito de saber. Não vamos misturar alhos com bugalhos. Né? É tudo a mesma coisa, a mesma pessoa. É que, na verdade, vocês que estão devendo, que estão tentando defender essa gente, vocês estão sendo casuísta. Não. Aqui, eu sempre digo o seguinte, aqui, a advocacia, eu acho que o advogado merece os honorários, mas ele tem que receber honorários de forma justa, não com falcatrua, não com serviço não prestado. O senhor não pode garantir. Não foi provado ainda que existe falcatrua. Não. E a gente já está dizendo... Não estou dizendo. Esse é o grande problema. Eu não estou dizendo recebi aqui. Um valor dele. Eu não sei. Eu não estou dizendo aqui.
Eu não estou dizendo aqui, eu seria até leviano, dizendo que está Mas comprovado. nós temos Há que indícios, há perfil indícios veementes. E nós, profissional. gente, aqui, ó, Não dá para comparar. nós que tanto criticamos o corporativismo da autoridade policial, que dificilmente policial acusa policial, Ministério Público não acusa Ministério Público, juiz não acusa juiz. Nós que criticamos tanto esse corporativismo, nós temos que dar um exemplo, gente. Doa quem doer. Corporativismo. Se eles forem inocentes... Não é questão de corporativismo. Estou vendo, a vida toda eu trabalhei para o empregado. Estou vendo na posição dos três colegas, corporativismo absoluto. O senhor não está Nós vendo. podemos compactuar com falcatrua. O senhor não quer ver a nossa posição. O que é que o anjo fez para a FEComércio? Não deve ter nenhuma petição dele lá. Ele só pegava os quinhentinhos dele no escritório de São Paulo. O escritório de São Paulo pagava, porque ele provavelmente ele que conseguiu aquele contrato para o escritório de São Paulo. Eu não sei, doutora Luísa, porque eu acho que em relação ao anjo, nem teve tanta publicidade assim. Né? Eu ouvi muito a respeito do escritório do doutor Zanin, da defesa do Lula, inclusive às 6 horas da manhã, numa rádio local, eu ouvi um radialista dizer o seguinte: mas a defesa do Lula, que gostavam tanto de criticar o Moro e o Dallagnol, né? Agora eles estão sendo, então, investigados. Porque isso, doutora Luísa, o que eu vou dizer não serve para o senhor, mas serve para a maioria, né, dos ouvintes das rádios, que são assim, os cidadãos comuns, que não têm noção, não é, do mundo jurídico. Eles acreditam nisso, doutora Luísa. Eles vão acreditar que o doutor Zanin é corrupto, né, que todo mundo que foi, inclusive o doutor Felipe Santa Cruz. Não é? Doutora, mas o senhor veja bem, doutora Luísa, e por que o anjo, o senhor está dizendo, né? Porque tinha que dar áreas de legalidade para toda essa movimentação, toda essa publicidade. Inclusive utilizando palavras... Na área de legalidade. Prendeu o advogado que era do Bolsonaro. Até o do Bolsonaro, né? Cruz, e assim, ó, o Dallagnol, doutora Ângela, usou uma expressão há algum tempo atrás, que foi pega pela Vaza Jato, que dizia o seguinte: temos que passar um recado de imparcialidade. Não é? E essa foi a forma de tentar passar esse recado de imparcialidade. Que compra esse recado, né? Tem gente que acredita. O cidadão comum compra, exatamente. Daí, assim, ó, aquela criatura está lá ouvindo que assim, meu Deus do céu, não é assim? Daí a rede social já começa a bombar e as fake news já começam a proliferar, assim, né? De maneira exponencial. E daí, assim, ó, está exposta a figura desses profissionais, né? De altíssimo gabarito. Porque ele é de altíssimo gabarito, ele pode praticar falcatrua. Não, mas é o senhor que está... Doutora Luísa, o senhor que não, sempre diz que o senhor não condena antes da hora, o senhor já está condenando, o senhor não sabe, o processo não foi concluído. Eu tô me manifestando sobre o que existe até agora. O que é que existe? Uma denúncia. Nada! Uma denúncia sem prova. O que aconteceu? Eu quero falar, gente, eu quero falar... Eles não receberam esse dinheiro, o Zanin lá não recebeu os 67 milhões lá. Mas é um dinheiro que foi, inclusive, declarado, doutora Luísa. Qual é o problema? É um dinheiro lícito. A corrupção é declarada através de simulação, gente. Minha vez de falar agora. É só que faltava. Doutora Ângela, eu queria dizer, fazer um elogio para o doutor Aloysio, porque ele disse o seguinte do corporativismo. O doutor Aloysio efetivamente não é corporativista, porque ele chega a abrir mão das nossas prerrogativas para defender a Lava Jato. Não é? Entendo, e assim, eu entendo. Ele sempre concorda quando é passado pano no Moro, quando é passado pano nessa gente da Lava Jato. Se o advogado meteu o dinheiro no público, tem que ser punido. Tem que sofrer as consequências. Agora, doutora Aloysio, por que isso está numa vara federal se foi determinado pelo STF que as ações da FEComércio são da vara estadual? Tá, mas por que... Não é da vara estadual. É da federal, porque o recurso que vai para a FEComércio é federal. Na verdade, o dinheiro roubado é federal. O dinheiro roubado... A competência dinheiro metido à mão,
O dinheiro metido à mão é federal. Então, não tem essa aí. Senão, eles tinham arguido a exceção de incompetência e tinham deslocado a competência, gente. Não é bem Não, assim. isso não existe em se tratando de lava-jato, doutor Aloysio. A coisa, para resolver esse problema, se houve falcatrua ou não, bom, vamos verificar. Esse aqui recebeu o Zanin 67 milhões, lá o outro lá 12, o outro 15, o outro 20. Lá era uma... Bom, aí o que acontece? Vamos analisar todo o trabalho realizado por eles, como advogados. Aqui, ó, se apurar que tinha que pagar 5, 10 milhões, é muito. Receberam 67. E se o trabalho avaliado é 10 milhões, 57 é propina. E, na verdade, é o seguinte, pelo delator, eu não estou dizendo o doutor delator, mas o delator é necessário para que a polícia comece a iniciar investigações, porque ela não tem como é que ela ia saber que o Zanin recebeu 67? Como é que ela ia saber que o Vlasek recebia 500 mil? Através de uma informação do delator, que aí a polícia vai atrás. A delação do mestre, doutor Aloysio, a delação do mestre envolvia também o Januário Paludo. Só que isso aí foi esquecido. Só quem interessa. Um erro não justifica outro. Um erro. Doutor Aloysio, também. Então vou escapar. Também de nada, né? Nessa operação agora. Vão escapar o Anjo, vão escapar mas não sei o quê. Vão escapar todo mundo. Deixa todo mundo rico lá, advogado rico com falcatrua. A sociedade é que se exploda. Deixa julgarem. Nessa operação agora também. Deixa julgarem. Nessa operação agora também foi citado o filho do atual presidente do STJ, que teria recebido em torno de 82 milhões de reais para conseguir a sentença junto ao STJ. Tá, e aí? Comprar a sentença. Qual é o problema? Se ele compra a sentença, tem alguém que vende. E quem é que pode vender a sentença no STJ, a não ser os ministros do STJ? Não, mas parece que tinha... Não, parece, eu não sei. Parece que tinha um filho envolvido aí. Tinha um filho envolvido. O filho do atual presidente do STJ. Isso tinha. Agora vamos deixar a instrução processual apurar isso aí, gente. Não, mas essa instrução, se alguém compra a sentença no STJ, é porque alguém vende. Quem é que vende? É quem dá a sentença. Quem é que dá a sentença? Mas isso vai ser apurado. Aí é o STF que tem que investigar. Mas aí vai ser apurado no processo daqueles que têm o foro privilegiado, como são os ministros do STJ. O filho do ministro está envolvido aqui, porque ele não tem foro privilegiado. Agora, o pai dele, se é que houve essa falcatrua, o pai dele vai ser investigado lá no foro privilegiado. Teve lá também, parece, um outro ministro, César Rocha, uma coisa assim, se não me falha a memória. Também tem foro privilegiado porque teria praticado atos no exercício da função. Então, eu acho que doa a quem doer. Se o advogado cometer ilícito, temos que acabar com essa coisa. Eu já disse aqui que a OAB é corporativista. Vocês já entraram com processo de ética na OAB? Algum dos três já entraram? Não? Sabe o que acontece com os processos de ética na OAB? Não vou entrar contra o colega, né, doutora Luísa? Como não? Não vou entrar contra o colega. Não, que nem entra. Eu entro. Quando eu vejo que o colega viola o código de ética, eu entro com representação na OAB. E o que acontece com os processos? Eles enrolam para cá, enrolam para lá, chega a 5 anos, decreta a prescrição, não julga o mérito. O OAB, geralmente. Todo órgão de classe. Médico, só uma coisa, médico condena médico, o médico dá uma perícia desfavorável para condenar um colega? Não dá. Não adianta, o corporativismo existe e nós temos que acabar com isso. Né? Não vamos acabar de uma hora para outra. Tem que acabar. Quando um juiz viola o código de ética, o que acontece? Tem que ser punido. A sociedade aplaude. Procurador Dallagnol, que violou todos os códigos de ética do Conselho Nacional do Ministério Público. O que houve? 42 adiamentos do seu julgamento. Ele também violou o código de ética denunciando Lula, né? Sim, prova, ele violou o código de ética. Não é o telefone, o escritório de um advogado.
Não, só um pouquinho. Para Sabe, doutor? obter Não, as conversas não, só um entre ele pouquinho. e seus O clientes. escritório O que do que devia advogado acontecer? é inviolável desde que ele não esteja envolvido em suspeita de Não. crime. Aí é Se o diferente. senhor estivesse E defendendo outra uma coisa, só um pouquinho. não, vai um advogado acompanhar a busca e apreensão, para evitar exagero, para evitar irregularidade. De Inclusive, quando um preferência, advogado é preso, amigo do quando um juiz, né? advogado é preso, tem que ter um representante da OAB junto, para evitar excessos e que seja cumprida a lei. Então, foi lá junto com o Ministério Público, foi advogados acompanhando, para evitar a arbitrariedade. Para grampear o escritório lá, o telefone do Zanin, Não, enquanto ele só um pouquinho. defendia o Lula, Se há para suspeita, descobrir qual era a se há estratégia suspeita, de não. defesa. Se há suspeita, Não há há suspeita. suspeita, aqui a prova. Se há suspeita Havia de que o prova. advogado está envolvido em falcatrua, o telefone dele pode ser. Não pode grampear o telefone dele quando ele está no exercício Mas da atividade suspeita de para grampear a naquela- conversa dele O com o cliente. principal ramal do Naquela escritório. época, ele não era suspeito de nada. Para se O antecipar, para principal saber o que ramal ia do ser escritório feito em prol da 2016. defesa do presidente Lula. Era para saber qual seria a base da defesa do presidente Lula para eles contra. Se o juiz mandasse grampear, botar uma escuta no seu escritório para o senhor ouvir a sua conversa com o seu cliente cujo processo ele era réu no processo dele. Não, que ele ia julgar. Aí é o seguinte, aí eu vou ser punido. Aí eles vão ser punidos. Agora, se eu estou... Por exemplo, acontece o seguinte... O Moro não foi. Não, o Moro não foi. Eu vou dar um exemplo. A polícia desconfia que eu estou sendo laranja dos meus clientes. Eu vou ser investigado e eles podem grampear o meu telefone, gente. Não pode grampear. Porque eu lavando dinheiro, eu não estou exercendo a advocacia. Eu estou sendo um criminoso. Então, o escritório do advogado é inviolável no exercício da profissão, não na condição de investigado. Então, eu estou aqui, doutora realmente... Luísa, o senhor já viu que o senhor já condenou o doutor Zanin? Como? Assim, não posso em tal situação, mas quando eu estou lavando dinheiro, porque o senhor já comprou isso, doutora Luísa. O senhor já comprou isso. Não, eu não comprei isso, doutora Márcia. Não, vocês estão botando palavras na minha boca que eu não disse. Eu disse que não é difícil. O primeiro indício, se 50% das receitas são destinadas a advogados, bom, a coisa já cheira mal, né? Porque não pode uma entidade que tem lá uma receita de 600 milhões de reais pagar 300 de honorários para advogados. Alguma coisa já deve estar errada aí. Então, para mim, vai ser fácil fazer essa prova. Uma perícia nomeada pelo juiz, feita por um advogado isento, que vai analisar, o escritório do Zanin, vamos ver qual foi a atuação do Zanin nesse período de tempo. Bom, ele atuou no processo isso, no processo aquilo, e vai fazer uma avaliação para saber se efetivamente aquele trabalho realizado é compatível com aquele valor recebido. Se não é falcatrua, é propina. Perfeito. Doutora Luísa, eu gostaria de fazer uma correção. Só um detalhezinho. O Anjo, esse aí, recebia 500 mil lá do escritório lá de São Paulo. O que é que vamos ver que tipo de petição o Anjo tem lá na FEComércio. Eu acho que não deve ter nenhuma. Luísa, não deve ter nenhuma petição do Anjo lá. Eu gostaria de fazer uma observação aqui, que nós estamos falando sobre competência em relação à FEComércio. Os tribunais superiores estabeleceram que todas as ações relativas ao sistema S, que é o caso, tanto é que é o nome da operação, né, são de competências da Justiça Estadual. E os dirigentes dessas entidades não são, né, equiparados a funcionários públicos. Então, assim, foi mais uma tentativa, não é, de tirar da Justiça Estadual e levar para o juízo universal Márcia, da Lava Jato. Por que eles não arguem a exceção de incompetência de juízo?
Bom, doutora Luísa, no momento que aconteceu isso, não é assim, dessa busca e apreensão, ninguém tinha notícia de nada, foi oferecida a denúncia, foi feita a busca e apreensão, para depois eles tomarem É conhecimento. só arguir a exceção de incompetência, que se declara, reconhecida a incompetência, se declara nulo aqueles procedimentos realizados pelo juiz incompetente. Na verdade, Mas o senhor sabe, doutora Luísa? a competência da Justiça Federal, a tal. competência é da Justiça Federal, porque o dinheiro vem do governo, é verba federal. Então, doutora Luísio, eu quero lhe fazer uma colocação assim, ó. Desde que o TRF4, em 2016, tá, disse que em condições excepcionais, que era o caso da Lava Jato, não havia necessidade de seguir estritamente o ordenamento, né, a forma legal, o devido processo legal, podia ter medidas extremas. Isso passou a acontecer. Isso virou escola entre os juízes. Esse Bretas, ele é assim, muito parecido com o Sérgio Moro, também é louco por holofotes, é terrivelmente evangélico. Será que não pensa numa vaga no STF? Deixa o homem lá quieto, lá. Ele não é mais juiz. Mas o que ele fez... Agora, a bola da vez agora é o Bretas. Jamais vai ser esquecido. É só ele condenar o Lula que ele vai ser a bola da vez. Não, se ele respeitar o devido processo legal, ele não vai ser a bola da vez. Bem, eu acho o seguinte aqui, ó, eu acho que essas pessoas, esses advogados que vocês estão preocupados que não podem ser punidos, eu diria o seguinte, ó, fique tranquilos que dificilmente vai ser condenado inocente. E acho que a coisa é simples. Uma coisa que resolve esse processo, se é culpado ou inocente, é avaliar que tipo de processo cada escritório realizou. Agora, eu estou achando estranho que tanto processo tem essa FEComércio para contratar a Zanin, contratar a Vlasek, contratar a Escritório de São Paulo, contratar um monte de escritório de contratar... Mas não é por isso que a gente já pode sair por aí dizendo que eles são culpados, que eles são corruptos, que eles compravam sentença. Eu não estou dizendo que eles são culpados. Eu só estou dizendo que o processo, até o momento, está se desenvolvendo de acordo com a lei. Tem elementos, oferece denúncia. Busque apreensão para ver se acha mais alguma coisa em casa. O senhor me permite? Eu acho que vou falar em nome dos meus colegas aqui. Não é que se queira que eles não sejam punidos. Mas parece que, pelo andar da carruagem, querem. É o senhor que acha. Parece o senhor que acha. Isso é o senhor que está dizendo. Eu não estou achando. Parece que o senhor já está vendo toda a prova e condenando. Ainda bem que o senhor não é o juiz e espero que o juiz não pense da mesma forma que o senhor. Porque já está se pré-julgando. Tá. E não é isso. Esse estardalhaço e esse rótulo de corrupto já está colado nessas pessoas. Isso aí não vai ter quem tire. Depois, se eles forem absolvidos, vai ser eles não são políticos, eles são advogados. Depois que sair a absolvição, essa dinheirama que eles receberam aí, ó, essa dinheirama que eu acho que tinha que ser, para pagar essa dinheirada toda, tinha que encher uns 3, 4 carros fortes. Com essa dinheirama que eles estão recebendo, vai publica lá na capa do Globo, Folha de São Paulo, está aqui, ó, inocentado. Eu gostaria muito que isso fosse até as instâncias superiores e se desse nome aos bois também. Um dia, esse foro privilegiado vai ter que acabar. Também acho. A gente está vendo que farinha é tudo do mesmo saco, se forem culpados. Né? Mas e tem um detalhe, doutora Ângela. O problema é que eles fazem todo esse estardalhaço, né? Eles desconstroem a imagem das pessoas, eles colocam as pessoas em situações extremamente difíceis, e daí depois, quando tudo isso é deslindado, né, que se vê que efetivamente nada daquilo tinha acontecido, foi uma construção da Lava Jato, aí é uma notinha de rodapé deste tamanhico. Eles não fazem um desagravo para as pessoas. As notícias... por exemplo, é o seguinte... Durante as operações. Só um pouquinho. Vocês queriam que fizesse tudo em sigilo, né? Bom, aí acontece o seguinte, não vamos vazar nada para ninguém, vamos esconder que foi recebido denúncia, vamos esconder a busca e apreensão. Aí dizer o seguinte, começou a ditadura,
Não estão dando publicidade, porque a ditadura agia às escondidas. A ditadura passava por cima da lei, doutor Aloísio. A ditadura passava por cima da lei. E fazia doutor Aloísio, o espaço que dão para a Lava Jato, dão para os acusados, para os investigados? Então, eles estão na imprensa aí dizendo, eles estão declarando na imprensa que é um absurdo, que não sei o quê. O problema é o seguinte, a coisa atingiu a cúpula, os advogados milionários que ganham. Pô, uma coisa que eu desconfiava, o Zanin defendia o Lula meio de graça, assim, e ficava 24 horas à disposição do Lula. Aí eu pensava, cara, esse cara não trabalha, como é que ele sobrevive? Aí veio a explicação, a FEComércio. Está aí a explicação. Doutora Luísa, é um absurdo que o senhor está dizendo. Isso é uma acusação gravíssima, doutora Luísa. Veja bem, não é possível o senhor dizer uma coisa dessas. Não é verdade? Por favor, assim, o doutor Zanin atua na defesa do presidente Lula. Eu digo aos colegas... O Teixeira, que é do escritório, né, é o compadre mais antigo que o presidente Lula tem. São compadres, são amigos. O senhor nunca fez nada pro bono e ainda ganha. O senhor imagina o advogado que atua na defesa do presidente Lula ganha toda essa notoriedade. Eu acho que o Teixeira nunca advogou na vida. Ele só explorou o prestígio dele. Eu acho. Nunca vi. E ele ganhou prestígio como, Teixeira, doutora Luísa? Aí ele, claro ele que ele comprou prestígio. Ele ganhou prestígio e agora ele usa o prestígio das falcatruas. Doutora Luísa, existe... Eles não vão... com base só um pouquinho. Toda a Me diz uma coisa. Desse escritório, existe até jurisprudência firmada. A FEComércio vai fazer um contrato de 12 milhões de honorários comigo? Vai fazer com de vocês aqui? Jamais. Porque nós estamos na Zona Norte. Ela faz esse contrato com pessoas influentes, pessoas que estão ali com os donos do poder, possam, evidentemente, alterar decisões em grau de instância superior. É isso que acontece, gente. Mas, doutor, o senhor sabe que as coisas são assim. Normalmente, são esses escritórios que oferecem, não é uma infraestrutura, né, dessas, como o doutor Zanin, por exemplo, tinha 77 advogados trabalhando para a FEComércio. Eu acho o seguinte, daqui a pouco o Zanin não tem culpa, o filho do Zanin não tem culpa, o parente do Zanin, ninguém tem culpa. Estamos vinculados ao Lula e mais, ninguém tem culpa, é tudo inocente. Para vocês, eu acho que é isso. Sabe o que eu acho, doutora Luísa? Assim, a doutora Ângela disse que ainda bem que o senhor não é juiz, não é, doutora Luísa? Porque, infelizmente, eu acho que o senhor teria uma atuação parecida com a do Bretas. Ao Lula já é culpado. Ele ia julgar pela capa, tanto quanto o juiz da Lava Jato. Eu seria implacável. Pisou na bola, é isso, é aquilo. Tenho dúvidas. O juiz tem que julgar os fatos, não as pessoas. Independente de provas. Globo dando notícia. Exatamente. Bem, mas eu acho, repito, fiquem tranquilas. Esse, na minha opinião, é um processo que é fácil de saber se é culpado ou inocente. Perícia judicial feita por 2, 3 advogados que vão analisar, vão ver, fulano, que tipo de trabalho, e não é difícil pesquisar, fazer que tipo de trabalho. Não é contratação de auditoria independente. Quando eu contrato a auditoria, gente, é para ela dizer aquilo que eu quero. Isso é... Agora o senhor está questionando, inclusive, a idoneidade do auditor, é isso, doutora Luísa? Auditor contratado, é tipo perito assistente. O perito assistente vai dar uma opinião no processo contra os interesses de quem o contratou? Doutora Luísa, se é idôneo, ele vai dar uma opinião dentro do processo com base na verdade. E ele não sendo idôneo? Não sendo idôneo, aí sim, daí o senhor pode dizer assim, eu quero que tu puxe mais para aquele lado ali. E essa conta... Acontece o seguinte, eu chego lá, quero contratar uma auditoria independente para verificar isso, tu vai receber tanto de honorários. Olha, o resultado dessa perícia... Agora, se ele dizer assim, tem uma perícia judicial,
comprovando os serviços, aí é diferente. Perito Senhor, judicial, parte do perito princípio- da confiança do juízo, não da confiança do advogado. O senhor parte do princípio que as pessoas vendem o seu trabalho. Não é isso. Não é bem assim. Não. Não, há uma certa, por exemplo. Aí, se aqui, ó, todo mundo à venda, tá? Todo mundo à venda, doutora Luísa. se esse perito contratado pela parte, se ele entender, se ele é, como diz, não sei quem falou, se ele é honesto, quando ele vê que tem irregularidade, ele não pode botar isso, ele declina. Olha, fulano, não aceito fazer essa auditoria. Se ele é honesto, ele faz isso. Se ele não é, ele faz como tem que ser feito, bonitinho, para dizer, não, está tudo bem feitinho, está tudo perfeitinho, esses honorários foi bem paguinho. Agora, E ele não pode ser honesto Está terminando aqui o nosso horário. Eu quero que vocês que vocês digam. Eu vou fazer só uma pergunta para todos os três. Vocês acham razoável pagamento de 50% de honorários do valor total de receita da FEComércio? É razoável? Eu acho que isso é uma questão de administração. Tá. Vou fazer de conta que eu acredito nessa opinião. Eu não sei a realidade, gente. Então eu pensei, por que pagam esse percentual? Será que como diz o delator, olha, contratei primeiro o Zanin foi o primeiro contratado, de 13 a 18. Aí daqui a pouco... A 16. Parece que ele trabalhou até 18. Aí depois... 16. Depois, 16 ou 18, não importa. Aí, para a coisa não ficar muito direcionada, ele começou a botar outros escritórios. Olha, temos que botar mais. Aí o próprio diretor da FEComércio, o que fez a delação, ele disse, olha, no fim eles vinham me dizendo que a coisa tinha que botar mais gente, e eu me sentia cada vez mais extorquido. É a expressão que ele usou. Essa é a versão do delator. Tem mais uma observação. O delator. Assim, o único delator que o doutor Aloysio não confia é no Tacla Duran. O delator disse que pagou 68 milhões para o escritório do Zanin. Não foi negado, então ele não está mentindo. Como não foi negado? Mas se a FEComércio pagou e o escritório do Zanin comprova que trabalhou, eu não sei qual é o problema que o senhor vê, doutora Luísa. O único delator que o senhor não confia é no Tacla Duran. Trabalhou, não, fez que trabalhou. Não sei. Trabalhar é uma coisa. 14 mil horas trabalhadas. Trabalhar é fazer recurso, fazer audiência, fazer parecer, dar assessoria. Isso é trabalhar. Agora lá fazer claro que vai vir uma tentativa de engodo. Olha, dá para botar aqui uma coisinha aqui, fiz isso. Aí vou inventar serviço que fizeram, que na verdade não ocorreu. Isso dizendo, é o que o senhor acha. Nada foi apurado ainda, o processo não teve sequer instrução. Mas como para a Lava Jato, isso basta? A perícia vai comprovar isso, gente. Se houve ou não houve. Se comprovou lá que realmente teve 14 horas, não sei se 14 horas... Não sei se 14 horas... Bom, 14 horas receber 68 milhões isso dá quase 1 milhão por hora, não dá? 14 mil horas, doutora Luísa. Dá quanto por hora isso? Dá R$1.000 por hora. Que remuneração, hein? Não fiz o cálculo, doutora Luísa. Pois é, porque pode chegar a um resultado... Exatamente. Pode chegar... Não, acho que nesse processo, na minha opinião, não sei se vai ser, mas acho que para resolver essa questão, nomear 3, 4 peritos advogados, pessoas isentas, sem vinculação com ninguém, para eles fazerem uma varredura em todos os processos da FEComércio, fazer uma varredura e verificar a participação de cada escritório nesses processos. E aí eles vão dar um parecer, olha, trabalho vai relacionar o trabalho realizado e vai dizer, olha, esse trabalho comporta o que foi pago ou não comporta. Se não comporta, se o perito chegar e dizer, não, realmente o trabalho que eles fizeram foi exaustivo, etc. e tal, vale os 60 milhões de reais que eles pagaram. Tudo bem. Agora você diz, olha, esse trabalho não vale 10 milhões de reais, 50 milhões é propina. Então, isso se tem compra de sentença aí, a compra de sentença é cara, né? Não, aí a compra de sentença, aí vai ser julgada lá aqui vai se avaliar
se o trabalho foi prestado e que custam alguma coisa eles fizeram, né? É só que faltava receber 60 milhões e não fazer nada, né? Aí seria o cúmulo, né? Aí eu diria que esses advogados são burros, né? Aí eu diria que eles são burros, né? Receber o dinheiro e não fazer nada, não fazer nem uma petiçãozinha, né? Bem, pessoal, mas tá esgotando aí o nosso horário aqui, ó. Nós temos 30 segundos para cada um. Nós ia falar outro assunto, não deu tempo, né? Mas vai ficar para o próximo programa. Então, considerações finais para cada participante. Pode começar. O delator dessa operação, ele teve liberado no exterior $400 mil em contas no exterior. E ele pôde falar o que ele quis sem apresentar nenhuma prova. Eu já estou enojado das delações premiadas e principalmente da Lava Jato. Eu gostaria assim, que essa operação fosse extinta de uma vez por todas, porque só cometem abusos e ilegalidades e não respeitam o devido processo legal. Esse é o meu recado final. O meu recadinho final, que eu não consegui falar durante o programa, é que o Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, presidente nacional, é desafeto do Bolsonaro, isso todo mundo sabe, é público, e sempre atacou a Lava Jato. Então, está envolvido nessa lama toda por uma suposta doação. Perseguição. Doutora Márcia? Exatamente. Doutora Márcia? Bom, eu gostaria de falar uma frase, doutora Luísa, do Rui Barbosa, que me lembra muito essa situação dos juízes e promotores da Lava Jato. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. E eu diria o seguinte, encerrando o programa, eu tenho vergonha de ver tanto falcatrua, tantas pessoas roubando dinheiro público e saindo, a maioria delas impune. Não chega a pegar 10, 20% e o resto é impune. Essa é o meu lamento. Então, dizendo isso, eu agradeço a audiência dos nossos fiéis telespectadores e lhes peço que, agradecendo a audiência, eu lhes peço que nos aguardem até o próximo programa. Comunicando Direito.